Não sei, senhora. Às vezes penso que sim. Trata-me com delicadeza e percebo que me olha de forma diferente. Acomodando-se numa poltrona, Caroline sorriu. És uma bela rapariga, Lisa, e Isaac também é um rapaz forte e simpático. Farias um belo par? Não gostarias de casar-te com ele? Com os olhos brilhando de satisfação, a serva acentuou. Ah, senhora, é o que mais desejo. Contudo, não possuo dote e Isaac é um rapaz pobre. Se tivéssemos recursos, não hesitaria um segundo sequer. Bem, se te apraz essa união, fala com ele. Eu te prometo um belo dote e condições para comprares uma pequena propriedade, que, bem administrada, vos dará meios para não terdes mais preocupações pelo resto da vida. Cheia de alegria a criada perguntou. É verdade, senhora condessa? Farias isso por mim? Sem dúvida. No entanto, preciso que ambos me façais um favor. Posso confiar em ti? Serei tua fiel serva até a morte, senhora. Fez uma pausa e continuou, repentinamente apreensiva. Contudo, o que a senhora deseja de nós? Percebendo a preocupação da serva, Caroline apressou-se a acalmar-lhe os receios. Não temas. Ninguém será prejudicado ou ferido. Ah! Estou mais tranquila agora. Podes contar comigo, senhora. Ótimo. Conversa com Isaac e depois vem me informar a decisão tomada. A criada beijou a destra dama e saiu eufórica. Algumas horas depois, Lisa retornou trazendo Isaac, que aceitou o acordo. Serviu, o rapaz perguntou. O que devemos fazer, senhora condessa? Por ora, Isaac, é suficiente que adquiras discretamente uma sólida carruagem para viagens e bons animais. Caroline dirigiu-se até um móvel e retirou um pequeno saco de couro, onde as moedas tilintaram, entregando-o ao cocheiro. Isto é para as primeiras despesas. No momento certo saberás o que fazer. Após a saída dos criados, Caroline recostou-se numa poltrona. Não demoraria muito e teria sua liberdade. Ansiava por tornar-se livre dos vínculos que prendiam esta casa, ao seu casamento. Acolitada por entidades sombrias e malfazejas, deixava-se envolver em pensamentos nocivos e deprimentes. Sim, libertar-se-ia de todos. Decidiram sobre sua vida e seu futuro sem nem sequer perguntar sua opinião. Não, ninguém se lembrara de consultá-la. Nem mesmo seu marido, Gaston, que afirmava amá-la tanto. Dentro de pouco tempo deixaria de vez o palácio, indo em busca da felicidade. Em sua mente a imagem do estrangeiro surgia aureolada pelas cores da ilusão. Contar-lhe o que acontecera. Tinha certeza de que ele também a amava e não hesitaria em ficar com ela, uma vez que teria abandonado o esposo por amor a ele, Rodrigo Hernandes. Via-se chegando ao palácio do seu amado e sendo recebida com beijos e abraços. Seria a suprema alegria. No silêncio do seu quarto, acalentava sonhos de ventura, esquecida de que a verdadeira felicidade reside na consciência reta e no cumprimento dos deveres. Somos todos responsáveis pelas nossas ações, pensamentos e palavras, e colheremos sempre de acordo com o que tivermos semeado. A fuga às responsabilidades coloca a criatura ao arrepio da lei e tira-lhe a possibilidade de ser feliz, uma vez que não possui a paz da consciência. Pobre Caroline. Pobre infeliz que se acreditava realmente dona do seu destino. Seria suficiente que aceitasse com resignação o futuro que Deus lhe reservara ao lado do marido, companheiro e cúmplice em tantas existências, para que se liberasse de uma parte dos débitos transatos. Não obstante, além de não saldar contas antigas, ainda pretendia afundar-se em novos gravames, credenciando-se a um futuro incerto e cheio de lutas e sofrimentos que alguns séculos não seriam suficientes para sanar. Nada disso, contudo, passava por sua cabeça. Frágil e inconsequente, sem possuir ainda valores morais intrínsecos que lhe dessem o suporte necessário para vencer os obstáculos da vida, deixava-se cada vez mais sucumbir ao assédio de entidades vingativas e malfazejas que só desejavam a sua e a minha destruição. Uma semana depois, percebi minha esposa mais inquieta do que de costume.
Acabáramos de cear e, aproveitando a suavidade da noite, conversávamos num terraço. O céu, recamado de estrelas, convidava à meditação. Uma brisa suave agitava brandamente as folhas dos arvoredos trazendo o odor das flores. O inverno passara e a natureza agora ganhava nova vida. Observando-a discretamente, não pude deixar de notar como estava encantadora. Os trajes pesados da estação invernal haviam sido guardados, e um vestido de cetim adamascado azul contornava-lhe o talhe esbelto, marcando a cintura delicada. Sob as rendas o colo surgia a nível, e as mangas curtas deixavam a descoberto os braços roliços. Os cabelos, levantados na nuca e presos por grampos de brilhantes, mostravam a beleza do pescoço. Ligeiramente pálida na sombra do terraço, podiam-se ver-lhe os lábios róseos. Tomei-lhe as mãos, murmurando com voz terna. Estás calada, minha querida. Algo te aborrece. Com um gesto, tranquilizou-me. Não, Gaston. Apenas apreciava a beleza da noite e aspirava este aroma tão delicioso. Gostaria de manter este instante gravado indelevelmente na memória. Sorri algo inquieto e respondi contrafeito. Sinto algo de definitivo em tuas palavras. Dir-se-ia que é a última vez que verás este sítio. Caroline pareceu-me um tanto constrangida ao responder. Que ideia, meu Gaston. Apenas desejei eternizar um belo momento. É só. Assim dizendo, ergueu a fronte, e os olhos, sombreados por longas pestanas, me fitaram envolventes. Bastou aquele olhar para que me sentisse abrasado. Aproximei-me mais enlaçando-o em meus braços. Ah! Caroline, gostaria que fosses tão feliz quanto eu sou. E, no entanto, existem momentos em que noto como estás desgostosa, irritada e descontente com tudo. Temo pelo nosso futuro. Anseio dar-te toda a felicidade do mundo. Mesmo que isso significasse perder-te. O que estás a dizer, Gaston? Inquiriu com voz trêmula, afastando-se um pouco de mim. Sim, minha querida. Por vezes, acho que não és feliz ao meu lado. Abre teu coração e dize-me. És feliz? Naquele momento, recebendo a influenciação de dedicados companheiros da espiritualidade, colocaram-me na boca palavras para despertá-la da sua loucura, recambiando-a para o caminho das responsabilidades assumidas. Ah! Se tivesse ela aproveitado aquele momento que lhe era oferecido, se tivesse conversado expondo seus problemas, talvez outro tivesse sido o desfecho desta história. Contudo, incapaz de reagir contra as emanações deletérias dos seus comparsas, Caroline não se deixou comover pelas palavras de conciliação que eram sugeridas por amigos do bem. Suspirou profundamente. Em seguida sorriu, dizendo: Por que estás a dizer tais coisas, Gaston? Não és nada romântico. Assim dizendo, aproximou seus lábios dos meus e foi o suficiente para que eu esquecesse minhas preocupações, receios e dúvidas. Deixei-me arrebatar pelo seu fascínio, pela noite encantadora que convidava ao amor, e beijamo-nos com ardor. Raras vezes ela demonstrara-se tão acessível e isso encantou-me. Enlacei-a pela cintura e dirigimo-nos para nossos aposentos. Foi uma noite inesquecível. Pela primeira vez, senti que Caroline me recebia com generosa espontaneidade, participando do meu amor. Em transportes de ventura, mergulhei fundo, deixando que as emoções me dominassem o coração e a mente. Desejei que aquela noite nunca terminasse, que se prolongasse no tempo, indefinidamente. Adormeci, afinal, com Caroline em meus braços. A manhã seguinte nos encontrou assim, enlaçados, como dois amantes. O dia transcorreu em bênçãos de paz e harmonia. Solícita, Caroline dedicou-me em todas as suas horas, levando-me a crer que os dias sombrios haviam terminado. A partir de então, seríamos felizes como nos primeiros dias da nossa união. Passeamos juntos, beijamo-nos à sombra dilatadas de rosas, divertimo-nos a alimentar os pavões como antigamente. E, quando o dia terminou e as sombras da noite envolveram o palácio, eu a conduzi para nossos aposentos. Queria tê-las só para mim.
Ordenei ao criado trouxesse vinho, atendendo à sugestão de Caroline. Ótima ideia, minha querida. Brindaremos a nossa felicidade. Exclamei em transportes de júbilo por vê-la tão mudada. Os criados trouxeram o vinho e uma bandeja com frutas e doces. Ordenei-lhes que os colocassem numa pequena mesa e se retirassem. Minha esposa assentou-se num divã entre as folhagens do terraço. A noite estava esplêndida com céu azul cobalto, as estrelas salpicavam o firmamento. Aspirei com satisfação o ar balsâmico que se evolava das flores. Caroline levantou-se com um sorriso, dirigindo-se para a pequena mesa onde fora colocada a ânfora de vinho, enchendo 2 taças. De repente, ouvi um gemido abafado e, entre surpreso e apreensivo, percebi que Caroline perdera os sentidos e estava caída no chão. Empalidecera terrivelmente, os lábios apresentavam um tom arroxeado e um círculo branco contornava-lhe a boca cerrada. Conhecia muito bem estes sintomas para enganar-me. Estava tendo uma daquelas crises que se repetiram durante toda a sua vida. Tomei as providências costumeiras e aguardei, sabendo que dentro de pouco tempo retornaria ao normal. 1/4 de hora, depois notei que se agitava no leito, para onde a transportara. Tudo estava em silêncio. Não pedira ajuda aos criados por julgar desnecessário. Aproximei-me. Abri os olhos lentamente fitando a seu redor com olhar esgazeado. Afinal, pareceu voltar à realidade. Repentinamente prorrompeu em soluços convulsivos. Era uma atitude estranha essa, já que geralmente Caroline não se lembrava do que ocorria. Agora eu tinha a impressão de que algo acontecera enquanto estava sem sentidos, pois se assim não fora, nada justificaria suas lágrimas. Apreensivo, abracei-a tentando acalmá-la, enquanto repetia palavras ternas e doces. Chorou muito tempo em silêncio. Afinal, as lágrimas secaram e ela me pareceu mais serena. Então, estás melhor? Não há razão para essa tristeza quando estamos tão bem. Parecendo ter tomado uma decisão, ela ergueu-se, enxugando o rosto ainda úmido e compondo as vestes amarrotadas. Tens razão, Gaston. Não há motivo para tristezas e confesso que não sei o porquê dessas repentinas lágrimas. Tu me conheces o suficiente para saber que possuo uma sensibilidade exagerada. São de felicidade talvez. Acercou-se das taças, tomou-me e estendeu-me a outra dizendo. Brindemos, então. A nossa aventura. Exclamei, envolvendo-a em terno olhar. Levantou a destra dizendo de forma ambígua. Ao futuro. Despertei na manhã seguinte quando o sol já tinha iniciado sua trajetória pelo céu havia muitas horas. Tentei levantar-me, contudo uma violenta dor de cabeça prostrou-me no leito. A boca estava seca e amarga como nunca a sentira. Aos poucos, readquirindo a consciência, tentei recordar o que acontecera na noite anterior. Um sorriso aflorou-me aos lábios ressequidos ao lembrar-me de Caroline. Com os olhos cerrados, levei o braço buscando senti-la ao meu lado, mas minha mão tateou o travesseiro vazio. Sorri suavemente. Com certeza já se levantara. Aquilo não me preocupou. Tentei concatenar as ideias, recordar a noite anterior, porém minha mente estava confusa e estranha sonolência me dominava. Adormeci novamente para despertar muitas horas depois. Levantei-me com dificuldade pois as forças me faltavam. Busquei uma jarra com água que permanecia sempre sobre uma pequena mesa em um canto do aposento. Bebi com sofreguidão o líquido fresco e cristalino descedentando-me. Molhei o rosto e me senti melhor. As ideias aos poucos iam clareando. O que estava acontecendo comigo? Sempre tivera boa saúde e dificilmente adoecia, mesmo quando em criança. Agora, notava meus passos débeis e vacilantes, sem a costumeira firmeza. Minhas pernas dobravam-se sob o peso do corpo. Recostei-me para não cair. Chamei o criado e deixei que me vestisse, em silêncio. Notando algo estranho em meu comportamento, perguntou. Não estás bem, senhor conde? Apenas um pouco indisposto. Creio que o vinho ingerido ontem à noite me fez mal. Ele sorriu com ar de cumplicidade. Aquilo me irritou.
Viste a Condessa Caroline hoje? Não, senhor. Pensei que ainda estivesse dormindo. Está desperta há horas, respondi mal-humorado. Parecendo não prestar atenção à minha acidez, tentou justificar. Bem, então deve ter saído a passeio. É possível. Meus pais já se levantaram. Respondeu-me com inflexão de quem considera a pergunta um absurdo. Não, senhor. Sabes que não se levantam antes das 14 horas. É verdade, concordei. Vamos, aviete. Tenho pressa. Terminei a toalete e desci ao encontro de minha esposa. Algumas horas apenas que não havia aí, no entanto, senti sua falta. Ninguém soube me dar notícias de Caroline. Mandei chamar a criada de quarto, mas Lisa não foi encontrada em lugar algum. Procurando me tranquilizar, pensei que, com certeza, teriam saído a passeio pelas redondezas. Intrigou-me apenas o fato de que não me tivesse esperado para acompanhá-la. Isaac, o cocheiro, também estava ausente, o que reforçou minha suposição. As horas custavam a passar e eu tentava conter impaciência. Conversávamos, meus pais e eu, quando Joseph, pálido, entrou na sala. O que houve, Joseph? Indagou meu pai. Algo constrangido, ele respondeu, respeitosamente, após fazer uma reverência. Senhor Conde, um dos criados veio avisar-me que as carruagens estão guardadas e os cavalos nas cocheiras. Levantei-me lívido. O que dizes? Inquiri, sob terrível espanto. É o que ouviste, Monsieur Gaston. Nada está faltando. Nada, senhor. Tens certeza? Insisti. Absoluta, senhor. Antes de vir trazer-vos a notícia, verifiquei pessoalmente. Então, onde se meteu Isaac? Ignoro, senhor. Deixei-me cair numa cadeira, fulminado. Mas, então, onde estaria minha esposa? Se saíra a caminhar com a criada, isso significava que não teriam ido muito longe. E por que não retornar ainda? E Isaac? Onde estaria? Teria ido junto. Mas, sem pedir permissão. Meu pai aproximou-se tentando acalmar-me. Não te aflijas, meu filho. Logo estarão de volta, verás. Em seguida, chamou Joseph de lado e ouvi que deu uma ordem em tom grave. Joseph, dá uma busca pelos arredores. Coloca todos os homens que puder nessa tarefa. Não quero que retornem sem notícias. Entendeste? Sim, meu senhor. As horas transcorriam silenciosas e monótonas sem que qualquer notícia viesse a amenizar a minha angústia. Sob terrível apreensão, calado, aguardava a chegada das turmas de busca. Nada, porém. A cada gesto negativo, a cada olhar desanimado dos que retornavam, aumentavam meus receios. O que teria acontecido? Que mistério esconderiam esses desaparecimentos? Imóvel, buscava nos escaninhos da memória reviver os últimos dias, as últimas horas, tentando entender o que ocorrera. Algo rompeu em minha mente e, como um raio, subi as escadarias rumo aos aposentos de minha esposa. Abri seus armários e confirmei minhas suspeitas. Suas roupas lá não estavam. Caiu desalentado numa cadeira. Então, era verdade. Ela fugira. Não fora raptada, como temia a princípio. Ou morta por salteadores de estradas, o que era comum naquela época. Não sofrer algum acidente, como imaginávamos. Não. Espontaneamente deixar o lar e abandonar o marido, que a idolatrava. Mas, como? Por quê? Relembrei as últimas horas que passamos juntos, com lágrimas nos olhos. O brinde que fizemos. O vinho. Como fui tolo. Caroline por certo colocara algum sonífero em minha taça para poder desaparecer sem ser incomodada. Agora eu tinha certeza disso. O gosto amargo na boca, a sonolência incomum e a confusão mental com que acordei pela manhã, eram indícios seguros. Coloquei a cabeça entre as mãos e chorei como nunca chorara na vida. Durante horas permaneci alheio a tudo, entregue à minha dor. De repente, ouvi passos que se aproximavam abafados pelo tapete.
Alguém parou ao meu lado e falou brandamente: Meu filho, os homens estão exaustos e precisam repousar. Vou mandar suspender as buscas. Amanhã, logo cedo, voltarão a procurá-las. Suspirando, enxuguei as lágrimas que ainda me umedeciam o rosto e respondi num sopro: Não é preciso, meu pai. Pode mandar suspender as investigações. Não desanimes, Gaston. Ela será encontrada. Abanei a cabeça com firmeza. Não, meu pai. Caroline não voltará jamais. Ele tentou ainda dar-me esperanças, mas, como eu tivesse voltado ao meu alinhamento, deixou o quarto para dar ordens aos criados. Joguei-me no leito de olhos fixos no vazio. Ela planejara tudo. Levara consigo a criada Isaac, o cocheiro. Para onde teria ido? Não possuía relacionamentos com outras pessoas, além daquelas que faziam parte do nosso círculo de amizades. E por quê? Éramos tão felizes. Sorri com sarcasmo. Ou melhor, eu era feliz. Ela, agora eu já não saberia dizer. Bem lá no fundo, porém, eu sabia que Caroline não era feliz. Seu comportamento, suas lágrimas, a tristeza que via sempre estampada em seu rosto, a melancolia que trazia impregnada no olhar. Na verdade, eu tentara me enganar esse tempo todo, evitando enfrentar a realidade. Mas, para onde teria ido? Não conseguia parar de pensar. Subitamente, lembrei-me daquele estrangeiro que ela conhecera no Palácio Real, o Duque Rodrigo Hernández de Alcalá. Uma violenta onda de ciúme envolveu-me e o sangue ferveu em minhas veias. Deixei-me dominar pelo ódio e um desejo desesperado de encontrá-los e de fazer justiça com as próprias mãos agitou meu íntimo. Se era verdade o que eu temia, eles não teriam paz. Não desanimaria enquanto não os encontrasse e pudesse despejar sobre os traidores o meu ódio, meu desprezo e minha dor. Olhos vítreos, a partir daquele instante, passei a pensar e a viver apenas para vingar-me dela, a ingrata e maldita que enxovalhara meu nome, meu lar e meu amor, e dele, o desgraçado infame que me roubara a mulher amada. Faria dessa vingança a finalidade da minha vida. Colocaria meus recursos e minhas forças na consecução desse objetivo. Nada, nem ninguém, poderia demover-me desses propósitos. Ao meu lado, seres angélicos, amigos espirituais de longa data, tentavam modificar meus pensamentos, minhas disposições íntimas, aconselhando-me calma e ponderação, tranquilidade e resignação. Entretanto, na minha insânia, não dei ouvidos a eles, internando-me novamente em quedas morais de difícil solução para o futuro. Ainda uma vez, dei livre curso às tendências inferiores que até aquela data jaziam adormecidas, mas que ainda faziam parte do meu caráter, e candidatei-me a séculos de sofrimento e martírio moral. Capítulo 11. Toledo. No silêncio da noite, ouviam-se apenas o tropel dos cavalos, o rodar da carruagem, muitas vezes seguidos do estalido do chicote e do resfolegar dos animais. Ao lado de Caroline, Lisa adormeceu. A jovem condessa ouvia seu ressonar compassado e incapaz de também dormir, tal estado de ansiedade que a dominava, pôs-se a recordar o que acontecera até aquele momento. Com extrema dificuldade, Caroline ocultara seus reais sentimentos a respeito do marido, procurando demonstrar carinho e atenção. Não desconfiei de nada, também representava seu papel. Deixou que eu a abraçasse e beijasse, entregando-se aos meus afagos. Um momento em que conseguira desvencilhar-se de meus braços, encheu 2 taças de vinho, colocando numa delas o sonífero que representava sua libertação. Algo aconteceu, porém, de muito estranho. Tivera quase que a mesma sensação de quando entrava em crise, algo diferente, contudo. Sob mudo assombro, Caroline percebeu seu corpo caído no tapete, e ela, como se fosse outra pessoa, ao lado do corpo 6. Estava assim sem saber o que fazer, apavorada com o fato inusitado, quando divisou tênue fumaça à sua frente, que aos poucos se condensou. Surgiu, então, a figura de uma bela mulher, aureolada de luz em vestes resplandecentes, que lhe falou com infinito carinho. Não te preocupes.
Somos formados de corpo e espírito e, no momento, tua alma abandonou momentaneamente o corpo perecível para que pudéssemos dialogar. Identificando naquela criatura um ser celestial, exclamou caindo de joelhos. Mãe Santíssima! Não mereço a tua presença. Com sereno sorriso no belo semblante, ela afirmou, exteriorizando imensa humildade perante Caroline. Não sou a mãe de nosso Senhor, como supões. Sou apenas alguém como tu mesma, e que agora se encontra em condições de poder ajudar. Colocou a destra suavemente sobre os cabelos da jovem e a esse contato ela não sopitou as lágrimas. Chora, minha querida, mas que as lágrimas que vertes partam de um coração arrependido, para teu próprio benefício. Detente, Caroline. Detente enquanto é tempo. Não subvertas a divina oportunidade que o Senhor da vida te concedeu de refazeres teus passos, caminhando para o bem. Não magoes alguém que, se muito já te feriu, também muito sofreu por amar-te, e a quem agora vinculaste teu destino nesta existência. Não te recordas de mim no momento, mas somos espíritos muito amigos e que por várias etapas terrenas temos nos encontrado e estimado. Pois é em nome dessa amizade que te suplico, Caroline, medita melhor sobre as decisões que tomaste, usa o bom senso e a razão e perceberás o absurdo da atitude que planejas. Acima de tudo, minha amiga, entrega-te a oração, para te libertares daqueles companheiros do passado que desejam o teu mal. Com a cabeça entre as mãos ela soluçava, inconformada. Mensageira do bem, não posso viver sem ele. Sinto que minha vida não tem sentido sem a presença daquele a quem amo com todas as forças da minha alma. Meneando a cabeça com acento de melancólica tristeza, a entidade ponderou. É verdade, tu amas de longa data. Vossas vidas estão profundamente vinculadas uma à outra. Contudo, aprove ao Criador, por necessidades kármicas, que ficasses separados na atual encarnação, para que possas saldar teus débitos para com a justiça divina. Por isso, busca o equilíbrio e a ponderação. Aceita o que a vida te oferta no momento e resigna-te ao que não podes evitar. Se assim o fizeres, candidatar-te-ás a um futuro de bênçãos ao lado dele. Caso contrário, só terás o sofrimento e a dor. Calou-se por um momento, em seguida falou-lhe à guisa de despedida. Confia em Deus, Caroline. Mantém o coração puro e a mente em prece, para que não te falte o amparo necessário. Adeus, minha amiga. Estou sempre contigo. Que o Senhor te abençoe. Tentou impedi-la de se afastar, porém a entidade esfumou-se, desaparecendo no ar como tinha vindo. Caroline despertou desse transe com o coração opresso e angustiado, explodindo em lágrimas amargas. Como? Então teria que abrir mão da sua felicidade? Queria bem a Gaston, que, de resto, era seu companheiro de toda a vida. Mas, só isso. Era o irmão mais velho que a amparava, orientava e lhe fazia todas as vontades. Só isso. Amor. Amor ela sentia por aquele homem que, surgindo em sua vida, fora como um facho de luz iluminando tudo e modificando-a por completo. No fundo, sabia que aquele ser celestial tinha razão. Seu dever estava ao lado de Gaston, porém, entre o dever e o amor, seu coração oscilava. Não obstante o esforço que os mensageiros de Jesus envidavam para reconduzi-la ao caminho da responsabilidade, companheiros vingativos e odientos a quem se vinculara no passado e cujas sugestões aceitava mentalmente, segredavam-lhe. Não sejas tola. Decide-te, afinal. Não desejas a felicidade? Somente junto dele fluirás a aventura que mereces. Falam-te de deveres e responsabilidades, mas não foste tu que escolheste tua vida. Lembra-te. O casamento te foi imposto como decisão familiar e nem sequer foste consultado a esse respeito. Além do mais, não são teus pais e não precisas obedecer-lhes. Tens o direito de ser livre e feliz. Gaston sofrerá no início, mas se conformará dentro de pouco tempo. Quer o melhor para ti e não deseja tua infelicidade. Compreenderá. Compreenderá. E assim,
lutando entre o chamamento dos benfeitores espirituais e o assédio dos comparsas de antanho, que tudo tentavam para destruí-la, decidiu-se afinal. Levantou-se e apanhou as taças, entregando uma delas a mim, olhando-me fixamente. Caroline suspirou em meio aos pensamentos que a tomavam de assalto. Vislumbrara tanto amor nos olhos do esposo, a ternura no sorriso cativante e nem assim se apiedara. Naquele momento tão grave para nossas vidas, para sua vida, não pensou em nada. Não pensou que apunhalava barbaramente pelas costas alguém que só lhe fizera o bem e que amava imensamente. Não lembrou que aquele companheiro de infância tão querido, protetor tão dedicado e noivo tão apaixonado sentisse-ia profundamente lesado com sua atitude. Não pensou que o entregaria à solidão mais atroz e que criaria entre elas um abismo de difícil transposição no futuro. Não. Nada lhe passara pela mente a não ser que logo estaria livre para entregar-se ao amor da sua vida. Pobre louca! Infeliz criatura que, uma vez mais, se candidatava a séculos de sofrimento e dor, resvalando perigosamente para o precipício moral, por sua livre e espontânea vontade. No momento, contudo, ela não sabia disso e talvez nem se importasse. A paixão a cegava a tudo que não fosse ele ou que não dissesse respeito a ele. Hoje Caroline sabe e, se pudesse voltar atrás como tantas vezes desejou, ralada de arrependimento, teria agido de forma diferente e evitado grandes amarguras e dores superlativas. A um solavanco maior da carruagem, colocou a cabeça para fora pelo postigo. Isaac estalava o chicote, com gritos e exclamações, incentivando os animais a uma corrida desenfreada. A jovem senhora olhou para o alto, onde as estrelas luziam indiferentes ao drama que se desenrolava cá embaixo. Uma suave claridade começava a atingir o firmamento, anunciando os primeiros albores de um novo dia. Não sabia quantas horas estavam viajando e nem a distância percorrida, mas logo amanheceria. Respirou fundo sentindo o ar fresco da madrugada. Atravessava um terreno descampado e vislumbrou as torres de um campanário ao longe. Quando descobrissem a fuga estariam bem distantes. Era preciso colocar o maior espaço possível entre eles e seus perseguidores, porque tinha certeza de que não deixariam de segui-los. Recostou a cabeça novamente cerrando as pálpebras, mas as imagens teimavam em desfilar diante de seus olhos. Não demorou muito e Gaston caiu em sono profundo. Caroline levantou-se rapidamente, sussurrando. Lisa. Um vulto esguio surgiu das sombras respondendo a seu chamado. Sim, minha senhora. Tudo está pronto. Tudo providenciado conforme o combinado, senhora condessa. Caroline vestiu o traje de uma mulher do povo, que Lisa lhe trouxera. Suas bagagens já se encontravam na carruagem. Não levava muita coisa para não ser incômodo. Contava adquirir o que precisasse depois. Apanhou um saco de moedas, um baú repleto de joias e, antes de deixar o quarto, aproximou-se do leito onde o marido ressonava. Inclinou-se tirando uma mecha de cabelos que se lhe colara na testa e beijou seus lábios, murmurando. Adeus, meu Gaston. Perdoa-me, se puderes. Nem assim, vendo tão desprotegido, seu coração endurecido se comoveu. Saiu por uma pequena porta lateral, caminhando até onde a carruagem, acobertada pela vegetação, aguardava. A escuridão era completa. Deveria ser meia-noite aproximadamente. Amarrou um lenço na cabeça ao modo do povo e estugou o passo. Isaac esperava impaciente ao lado do veículo. Vamos, minha senhora, o tempo urge. Estamos atrasados e precisamos correr. Tive alguns contratempos. Nada foi esquecido? Nada, senhora. Tudo arranjado conforme tuas ordens. O carro é sólido e confortável, nada de brasões ou atavios de qualquer natureza, segundo tuas recomendações. Caroline acomodou-se na carruagem. Pareceu-lhe cômodo e conveniente para uma viagem de longo curso. Lisa sentou-se à sua frente. Colocando a cabeça pelo postigo, a senhora ordenou. Muito bem, Isaac. A toda a brida. Daquele momento em diante viajaram num galope desenfreado. Os cavalos cavalgavam como se perseguidos por 1000 demônios.
Teriam um longo trajeto a percorrer, sempre rumo ao sul. Caroline passou por um cochilo, despertando assustada com o silêncio que se fizera. A carruagem parara. Abriu o postigo e colocou a cabeça para fora. Isaac informou. Faremos uma parada agora, senhora, para repousarmos um pouco e para mudar dos cavalos. Lisa, que dormira a noite toda, despertou também. Desceram. O dia estava claro e limpo. O sol ainda não despontara no horizonte e o ar da manhã era fresco e reconfortante. À sua frente viram uma estalagem. Entraram. O estalajadeiro, obsequioso, aproximou-se. "O que tens para nos servir, bom homem?" perguntou Caroline. Fazendo uma reverência que ele pretendia fosse séria e digna, mas que a dama pareceu ridícula, ele informou. "Temos leite fresco e pão que acabou de sair do forno, senhora. E também um pedaço de excelente queijo. Acomodai-vos." A refeição era simples, mas saborosa. Partiram logo após o repasto. Era imprescindível que se distanciassem o mais possível de Paris. O percurso foi longo e exaustivo. Paravam apenas para trocar os cavalos, comer alguma coisa e repousar um pouco. O resto do tempo viajavam, obrigando os animais a darem o máximo de suas forças. Passaram por Orléans, Bourges, Toulouse e assim, após muitos dias de viagem, aproximaram-se dos Pirineus. A travessia das montanhas seria difícil pois, segundo o cocheiro lhes contara, as estradas eram sombrias por causa da vegetação espessa, infestada de lobos e bandidos. Fizeram uma parada para se abastecerem de víveres no sopé da montanha e prepararam-se para enfrentar os perigos da empreitada. Não parariam de forma alguma. Após muitos problemas, em que o medo foi companheiro constante, os fugitivos conseguiram atravessar a cadeia de montanhas ásperas e rudes. Estavam agora em território espanhol, deixando o solo francês sem tristezas e sem saudades. Sentindo-se mais perto do seu amado Rodrigo Hernández, Duque de Alcalá, adquirira novo ânimo, apreciando tudo e interessando-se pelos lugares por onde passavam. Viu um povo diferente, trajando roupas estranhas e falando idioma diverso do seu. Não causavam estranheza porque viajavam com simplicidade, como pessoas do povo. Caroline deixara ao cargo de Isaac uma bolsa com moedas. Era ele quem pagava as despesas e quem falava com as pessoas. Na primeira vez que isso aconteceu, Caroline notou que, quando Isaac retirava a bolsa para saldar o débito, o estalajadeiro olhara com assombro estranhando que pessoas tão simples e humildes estivessem portando tanto dinheiro. Depois disso, prudentemente, Caroline pediu que lhe separasse sempre algumas moedas deixando-as reservadas na algibeira, e mantendo o resto da riqueza bem escondido para não despertar suspeitas. Sempre rumo ao sul, passaram por Saragoça e próximo a Madrid. Certo dia, ao entardecer, chegaram à grande cidade. Estavam exaustos pela longa e cansativa viagem. Era preciso repousar convenientemente. À entrada de Toledo, alugaram quartos e, aquela noite, depois de muito tempo, dormiram tranquilos e realizados. Haviam chegado ao seu destino. No dia seguinte, acordaram tarde após uma noite de sono reconfortante. Caroline despertara sob terrível ansiedade, porém. Passaram o resto do dia a fazer planos. A condessa ordenou que Isaac, em primeiro lugar, se informasse na cidade sobre a localização da moradia do Duque de Alcalá. Desejava repousar o suficiente para que não se apresentasse à frente do seu amado com fisionomia cansada e abatida. Só então, quando se sentisse refeita, fale-lhe uma surpresa, indo visitá-lo. Depois disso, meus fiéis servos, estareis livres para demandar vosso destino, disse, risonha e prazenteira. Também satisfeitos com o desenrolar dos acontecimentos, os cúmplices entreolharam-se cheios de júbilo. Então, senhora, afirmou o cocheiro, dar-me-ei pressa em cumprir tuas ordens. Não deverá ser difícil tarefa a descobrir a residência do cavaleiro em questão, porque é muito importante e conhecido. O próprio estalajadeiro poderá prestar-me essa informação, segundo presumo. E assim dizendo,
Isaac deixou os aposentos de Caroline demandando a via pública. Foi fácil descobrir o endereço desejado, conforme supunha. De posse dele, encaminhou-se até o local para poder informar com segurança sua senhora. Retornou impressionado com a magnificência do palácio, construído no estilo mourisco. Durante muito tempo, a Espanha foi dominada pelos mouros, que introduziram no país uma acentuada influência árabe. Relatou à senhora tudo o que vira, deixando Caroline ainda mais ansiosa. Pois muito bem, meu bom Isaac. Amanhã, logo às primeiras horas da tarde, conduzir-me-ás até o palácio do duque. Um pouco indeciso, o servo ponderou se não seria melhor marcar uma audiência. Creio que Isaac tem razão, senhora, concordou Lisa. Com gesto de impaciência, Caroline retrucou. A rigor, sim, meu bom Isaac e minha boa Lisa. Contudo, tendo em vista a circunstância, não vejo necessidade de tal cuidado. Sua Alteza não deixará de me receber quando souber que sou eu. Vereis. O criado afastou-se meneando a cabeça. Não tinha tanta certeza de que seriam recebidos, mas não teve outra alternativa senão concordar com a condessa. No dia seguinte logo cedo, Carolina iniciou os preparativos para a visita que decidiria sua vida e seu futuro. Escolheu o melhor traje, algumas joias de valor, porém discretas, e fez com que a criada lhe escovasse bem os cabelos e os trançasse, entremeando com fios de pérolas. Ao final, mirou-se num pequeno espelho que trouxera consigo. Viu um rosto de pele veludosa, ligeiramente enrubescido pela excitação, os lábios rosados e de contornos perfeitos abrindo-se em ligeiro sorriso e os olhos claros e expressivos sombreados pelas longas pestanas. Virou-se para Lisa, que aguardava sorridente. Então, como estou? Estás bela, senhora. Muito bela. Sua Alteza não deixará de ficar encantado contigo. Caroline suspirou, murmurando. Espero que tenhas razão, Lisa. Desceu as escadas e tomou a carruagem, onde Isaac já aguardava. Agora que chegara o momento tão esperado, o momento supremo de sua vida, sentia-se insegura. Lembrar-se-ia dela? Ficaria contente em vê-la. Enquanto percorriam as ruas da cidade, Caroline meditava. Quando o veículo parou, seu coração batia precipite e as mãos tremiam, enquanto suor álgido banhava-lhe a fronte. Colocou a cabeça pelo postigo e ficou deslumbrada. À sua frente surgiu um palácio de grandes proporções, imponente e luxuoso, de beleza singular. Além dos grandes portões de ferro, existia um jardim encantador com repuxos d'água e belas flores ornamentais, entremeados de tufos de folhagens e arbustos floridos. Ao fundo erguia-se o palácio construído com acentuado gosto oriental. Prendeu a respiração, ofegante. Isaac desceu e, aproximando-se da guarda que permanecia nos portões, anunciou sua ama, naturalmente. Não conseguia entender o que diziam, visto estar um pouco distante, mas percebeu que alguma coisa estava acontecendo. O criado voltou aborrecido e ela o interrogou aflita. E então? O duque não se encontra na cidade, senhora. Como assim? Não te informaste ainda ontem? Sim, condessa. Ontem ele estava na cidade. Viajou hoje logo cedo e não sabem quando retorna. Viajou para onde? Para a Alemanha. Contrariada, Caroline ficou por instantes pensativa, afinal, decidiu-se. Bem, retornemos. Nada mais temos a fazer aqui. O duque não poderá, contudo, ficar fora muito tempo. Terá que retornar ao lar e estaremos aguardando. Virás todos os dias saber notícias. Entendeste? Perfeitamente, senhora. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Conquanto não quisesse dar a perceber, Caroline ficou extremamente decepcionada. Procurara, porém, não se deixar envolver pelo desânimo. Retornando aos aposentos que ocupava, informou aos criados. Já que estamos aqui, temos que ocupar nosso tempo. A partir de amanhã, iremos conhecer a cidade. E assim, todos os dias, às primeiras horas da tarde, saíam a passeio.
Dessa forma, ficaram conhecendo praças, antigos monumentos, ruas movimentadas, o mercado, vilas principescas, o Palácio Real e a Catedral. Não raro, Caroline dispensava o cocheiro e saía a caminhar, acompanhada de sua fiel Lisa. Como o duque tardasse em retornar a Toledo e, por essa razão, tivessem de permanecer por tempo indeterminado nessa espera, Caroline deu a incumbência ao criado de alugar uma casa, de forma a ficarem melhor instalados. Em poucos dias Isaac informou a senhora que encontrara alguns cômodos mobiliados por preço conveniente e bem localizados. No dia seguinte deixaram a estalagem, mudando-se para um apartamento, que ficava no segundo andar de um prédio de 4 andares, no centro da cidade. Caroline gostou das novas instalações assim que as viu. Eram simples o suficiente para não precisar despender grandes somas e confortável o bastante para que se sentisse em casa, sem despertar suspeitas. Naturalmente não tinha o luxo a que estava habituada, entretanto era bem melhor do que a estalagem. Constava de uma sala ampla, local de refeições, cozinha, 2 quartos, sendo um deles com boudoir, e instalações para empregados. Pequeno, mas aconchegante e mobiliado com bom gosto. Os dias se foram sucedendo, uns após outros, sempre monótonos e cansativos. Não havia muito o que fazer e ela entediava-se nessa espera interminável. Aos poucos aprendi o idioma local. Religiosamente, todos os dias, Isaac procurava informar-se sobre o Duque de Alcalá e, invariavelmente, a resposta era sempre a mesma. Ainda não retornara e não sabiam quando isso ocorreria. Com o passar do tempo, a vida foi tomando seu curso. Como a condessa quase não saísse, Isaac tinha grande parte do tempo livre. Era ele que fazia as compras, que ia ao mercado, que pagava as contas, por isso estava sempre nas ruas. Contudo, essas tarefas tomavam-lhe apenas algumas horas do dia, ficando com muito tempo livre à sua disposição. Lisa, amuada, muitas vezes reclamava desse comportamento do noivo, mas com palavras meigas e persuasivas ele a convencia de que estava a serviço da senhora. A verdade é que Isaac ligara-se a alguns frequentadores de uma taberna não muito distante da moradia e gastava parte do tempo disponível bebendo e jogando. No princípio ainda procurou controlar suas inclinações, mas à custa de tanto passar defronte da taberna e de tanto ser solicitado, aos poucos foi perdendo os escrúpulos e cada vez mais se afundando nos vícios. Agora, raramente saía a passeio com Lisa, que vivia pelos cantos lacrimosa. Às vezes Caroline e ela saíam juntas a caminhar pelas alamedas, quando então esquecia suas tristezas, interessada em tudo o que via. Não muito distante do lugar onde residiam, existia uma praça onde, invariavelmente, encontravam ciganos sentados no chão vendendo suas quinquilharias, objetos de cobre e joias vistosas. Permite-me ler a sorte em tuas mãos, senhora. Virou-se e deparou com uma mulher que nunca percebera antes. Chamou-lhe a atenção o aspecto da cigana. Os longos cabelos pretos e crespos soltos ao vento, o rosto moreno de pele perfeita, a boca rubra e sensual. Especialmente os olhos, porém, a impressionaram mais, sentia sobre si o olhar magnético e profundo da outra. Desviou os olhos. Viu o colo farto e os braços repletos de colares e pulseiras. Suas roupas eram coloridas e amplas, e não muito limpas. Sentiu que seguravam sua mão, enquanto uma voz macia e suave repetia: Deixa-me ler a boa sorte, senhora. Dolores conhece o passado, o presente e o futuro. Não te arrependerás. Caroline notou a contradição que existia entre aquela voz untuosa e humilde e o todo da cigana, onde transparecia orgulho e altivez. Sem saber por que, não gostou. Enojada, afastou-se retirando a mão com rudeza, sem ao menos dirigir-lhe a palavra. Depois disso, muitas vezes a encontravam e a cigana repetia a mesma cantilena, não se dignando a jovem dama ao menos a olhar para ela. Por essa época, Isaac já não se dava mais ao trabalho de dirigir-se até o palácio de Alcalá para obter notícias. Ficava horas na taberna e depois retornava afirmando que Monsieur continuava ausente.
Aos poucos a paciência e o ânimo de Caroline foram se esvaindo. Isaac estava cada vez mais audacioso e irresponsável, arrogante e libertino. Certo dia, Caroline chamou-o para uma conversa séria. Com ar irônico ele se aproximou, insolente, fazendo uma mesura que se lhe afigurou uma ameaça. Tens te comportado muito mal ultimamente, Isaac. Não tem passado despercebido o fato de que chegas cheirando bebida aí, não raro, pela madrugada? Exijo que modifiques teu comportamento imediatamente. Com sorriso melífluo o criado respondeu, atrevido. Não creio que estás em condições de exigir coisa alguma, senhora condessa. Mesmo porque já estou farto dessa vida. Quando nos propuseste tomar parte nessa fuga, o combinado era que Lisa e eu nos casássemos e fôssemos cuidar da nossa vida. Estamos há 3 meses vegetado neste lugar e estou cansado disso. Fez uma pausa, aproximou-se de Liz e afirmou categórico. Amanhã Liz e eu iremos embora. A noiva olhou surpresa, conquanto satisfeita, e ponderou. Isaac, não podemos abandonar a Condessa de Vernon sozinha nesta cidade hostil. Caroline fitou-os incrédula, exclamando assustada. Não podem fazer isso comigo. São meus servos. Com fisionomia carrancuda, Isaac confirmou. Amanhã partiremos. Tenta impedir-nos, se puderes. Caroline compreendeu que nada mais poderia fazer. Não queria que percebessem o quanto essa decisão a afetara. Levantou a cabeça altiva e com voz firme concordou. Pois muito bem. Se é o que desejais, podeis ir. Não me fareis falta. Deu-lhes as costas entrando em seus aposentos e trancando a porta. Sozinha, deu livre curso a seu desespero. Jogou-se no leito a chorar convulsivamente. No dia seguinte, começaria uma nova vida para ela. Fez um balanço da situação e percebeu que sua fortuna estava muito reduzida, quase não sobrara mais nada. Tinha o suficiente para alguns meses, semanas talvez, depois, ficaria na miséria. Tentou conseguir um cocheiro, mas ninguém se dispôs a trabalhar para ela. Achou que o melhor seria vender a carruagem e os cavalos visto que não lhe serviriam para nada sem o cocheiro, e, com o valor apurado na venda, aumentaria seus recursos. Encarregou o senhorio de efetuar a transação. Homem desonesto e sem escrúpulos, alegou que conseguira muito pouco pela carruagem e os animais. Mas, só isso? Perguntou surpresa Caroline, contando as moedas. Sim, minha senhora. Os tempos estão difíceis e foi o melhor que pude conseguir. Suspirando, Caroline agradeceu ao homem, que na realidade ficara com 2/3 do valor, entregando-lhe apenas 1/3 do que apurara na venda. Arrumou uma jovem criada para os serviços domésticos, que nem de longe era o que Lisa fora. Não sabia cozinhar direito, era pouco limpa e falava demais. O dia em que Caroline chamou sua atenção sobre o serviço mal feito, respondeu balançando os ombros, arrogante. Pois deverias estar feliz de ter alguém para fazer o serviço. Ninguém aceitaria trabalhar aqui nesta casa. Sem entender o que a criada dissera, Caroline ordenou. Explica-te melhor. Não entendi o que disseste. É simples. Todos têm medo de trabalhar aqui porque temem o santo ofício. Medo? Santo ofício? Mas, a que te referes? Inquiriu Caroline sob terrível espanto. Bem, sabes como os judeus são malquistos e teu criado era judeu. Isaac? Sim, ele mesmo. Mas, nem mesmo está aqui agora e, ainda que estivesse, era apenas um servo. Exclamou com supremo desprezo, completando, e abandonou-me, o infame. Não importa. Tem medo, confirmou a moça com indiferença. Caroline calou-se, perplexa. Sim, percebera. Agora entendia o porquê do isolamento em que sempre viveram desde que ali chegaram. Os olhares furtivos, as expressões de receio, contudo, sempre pensou que era um povo estranho do qual nada sabia e julgou que fosse o temperamento dos espanhóis serem esquivos. Naquele momento, a jovem condessa de Vernon teve o seu primeiro contato com a realidade. Capítulo 12. A cigana. Graçava o pânico por toda parte.
A Espanha via-se assolada por uma onda de insegurança. A desconfiança convivia em todos os lares e as pessoas tinham medo de falar e expor suas ideias. Ninguém estava seguro, nem mesmo dentro de sua própria casa, porque até as paredes tinham ouvidos. A rainha de Castela, Isabel, governava com mãos firmes, assessorada por Fernando, seu esposo e rei de Aragão. Isabel era meiga e gentil, bela e elegante, sendo considerada a mais encantadora testa coroada da Europa. De temperamento agradável, era amada por seu povo que lhe admirava a brandura. Não obstante razoável e ponderada em todos os assuntos, era extremamente zelosa na defesa da religião católica, mantendo estreitas ligações com a Igreja. Fernando, com quem ela dividia o trono, era detestado pelo povo de Castela visto ser estrangeiro, um aragonês no trono da Espanha. Hábil estrategista, de vistas largas e palavra fluente, dominava com o carisma da sua personalidade. Também fiel católico, mantinha relacionamento com a Igreja e o clero por razões diferentes das da rainha. Via nessa união meios de tirar proveito da situação em benefício da Espanha. Preocupada com a salvação das almas de seus súditos, no seu fanatismo religioso, Isabel solicitou à Igreja que instalasse um tribunal para coibir as heresias e os abusos existentes. Havia muitos milhares de judeus na Espanha e eles eram acusados injustamente de uma série de barbaridades, inclusive de matarem crianças para beber-lhes o sangue em suas cerimônias religiosas. Desencadeou-se, então, uma onda de repressão contra os judeus e muçulmanos que residiam em território espanhol. Aqueles que se retratassem, abjurando da sua fé e adotando a religião católica, eram perdoados desde que denunciassem outra pessoa que se julgasse suspeita de heresia. Com isso, muitos abusos foram perpetrados, servindo inúmeras vezes de pano de fundo para ajustes e vinganças de cunho pessoal, visto que o denunciante não teria seu nome revelado, para proteger sua integridade. E, dessa forma, o acusado não tinha condições de provar sua inocência, pois bastava uma denúncia para que fosse levado à prisão. Lá, eram torturados até que admitissem o seu crime, quando então eram conduzidos à morte na fogueira. Os que concordassem em abandonar a fé dos seus ancestrais para adotarem a religião católica não tinham, porém, paz de espírito. Eram vigiados dia e noite. Por estranho que possa parecer, até uma certa época, estavam mais seguros os judeus e muçulmanos do que os cristãos novos, como eles eram chamados. A esses, se voltassem à fé antiga, não havia perdão. De temperamento alegre e comunicativo, amando as festas e brincadeiras, tornou-se o povo espanhol arredio e calado. As casas viviam fechadas e, mesmo dentro delas, falava-se baixo e com receio. Aos poucos Caroline foi se inteirando da situação pela boca pauradora de sua ajudante. Assim, decidiu que deveria voltar a frequentar a igreja, assistindo às missas. Arranjou um menino de recados para informar-se da chegada daquele a quem amava e que tardava tanto. Sua situação, no entanto, era muito difícil, estava quase sem recursos e, logo, na mais negra miséria. Certa de que a fortuna que trouxera não terminaria tão cedo, dava sempre o que Isaac lhe pedia, lembrava-se agora, sem nunca duvidar das contas que ele lhe apresentava e sem procurar saber para que desejava sempre mais e mais dinheiro. Quando Isaac e Lisa partiram foi que, necessitando inteirar-se da sua situação financeira, percebeu desfalque em suas reservas. Inclusive boa parte das joias havia desaparecido, só lhe restando as que estava usando. Suspirou desalentada, pensando que logo teria de dispensar até a incompetente e vulgar criada que agora a servia. Buscando, porém, levantar o ânimo, murmurou para si mesma: tudo isso passa. Logo o querido Rodrigo retornará e seremos muito felizes. Algum tempo depois, como previra, teve de dispensar a criada. Cheia de rancor por ter sido mandada embora, a rapariga jurou vingar-se. Caroline explicou a ela a situação, entregando-lhe um broche de valor. Minha boa Maria, como não posso mais remunerar teus serviços, aqui está essa joia que espero seja suficiente para reembolsar o que te devo. Agradeço-te por tudo e, creia,
Se não fosse absolutamente necessário, não tomaria tal atitude, pois me farás muita falta. A jovem tomou do broche e, avaliando mentalmente o seu valor, fez uma reverência e, trincando os dentes de raiva, despediu-se. Ao se ver sozinha, Caroline deixou-se cair numa cadeira em prantos. Agora estava realmente só. Não tinha ninguém a seu lado. Na tela da memória reviu a infância descuidada, os momentos felizes que passaram ao lado de Annette e Gaston, rememorou a segurança e o aconchego que gozava no lar, as primeiras festas, os passeios em companhia de Gaston, a sua apresentação na corte. Reviu seu casamento. Gaston. Gaston. Que falta me fazes agora? Pela primeira vez, lágrimas amargas de arrependimento inundaram-lhe o rosto. A saudade oprimiu-lhe o peito angustiado. Durante horas chorou sem que alguém viesse amenizar seu sofrimento, balsamizar suas dores com um carinho, um afago nos cabelos como Annette costumava fazer. Adormeceu muitas horas depois, cansada de sofrer e de chorar. Acordou na manhã seguinte ainda ouvindo uma voz cariciosa que lhe sussurrava aos ouvidos. Ainda há tempo. Retorna sobre teus passos. Não sigas adiante. Gaston te perdoará. Entregue, porém, à melancolia profunda, não tinha ânimo para tomar qualquer atitude. Nesse instante ouviu que batiam à porta. Como demorasse um pouco para se levantar, ouviu novas pancadas agora com mais força. Girou a chave na fechadura e abriu a porta. O senhorio entrou. Vinha a cobrar-lhe o aluguel atrasado de 4 meses. Mas, como Isaac, meu criado, pagava regularmente, eu mesma fornecia importância para isso. Ao ver a carranca do homem, percebeu o que acontecera. Isaac ficava com o dinheiro para si. Até isso o miserável lhe fizera. Como não adiantasse discutir, dispensou o senhorio afirmando que estava guardando recursos para aqueles dias e que logo saldaria a dívida. Foi a gota d'água para jogá-la ainda mais fundo. Como pagar os aluguéis atrasados? O que tinha não dava nem para pagar um mês. Não sabia o que fazer. Mas alguns dias se passaram. O senhorio não lhe dava tréguas, evitava deixar os aposentos para não ter o desprazer de se encontrar com ele, mas não tinha jeito. Certo dia escutou batidas rudes na porta. Tampou os ouvidos para não ouvir. Não atendeu. Uma voz colérica gritou de fora. Não adianta se esconder. Sei que estás aí dentro. Se não receber o que me deves até amanhã, colocar-te-ei no olho da rua. Em pânico, Caroline esfregava as mãos em extremo nervosismo. O que fazer? Pensou. Não tinha a quem recorrer e a única pessoa que poderia ajudá-la estava distante. Desabou sobre uma cadeira e por algum tempo não conseguiu resolver nada, entregue a terrível desalento. Uma coisa era certa, precisava tomar uma atitude. Depois de muito pensar decidiu-se, afinal. Procurou mudar as íntimas disposições espantando o desânimo que a dominava. Deixaria aquele apartamento. Não sabia o que seria dela, mas estava certa de que encontraria uma maneira de sobreviver. Arrumou rapidamente alguns poucos pertences e ficou aguardando. Esperou que o senhorio saísse, o que fez vigiando pela janela que dava para a rua e, em seguida, abandonou o apartamento seguindo em direção contrária ao do seu credor. Estava na rua. Agora realmente entregue a si mesma, sem teto e sem recursos. O que seria dela dali para frente? Com o coração opresso por infinita angústia, integrou-se no movimento da via pública. Os pensamentos turbilhonavam em sua cabeça, a mente não conseguia raciocinar com presteza e ela sentia urgência em definir o rumo que deveria tomar. Como um autômato, às tontas, caminhou sem destino. Ao dar acordo de si, estava defronte da igreja que, não muito distante da sua residência, frequentara algumas vezes. Necessitada de repouso e de paz, adentrou o seu interior. Reconhecia-se exausta, carente de descanso. Logo aos primeiros passos, foi envolvida pelo ambiente do templo religioso, imerso em delicada penumbra. A claridade existente escoava-se através dos vitrais coloridos produzindo interessante efeito. Tudo era silêncio.
Uma paz muito grande parecia pairar sobre aquele local de orações. Sentou-se. Perpassou o olhar pelas imagens dos santos que ornamentavam as paredes, fixando sua atenção no Cristo, preso a uma enorme cruz, ainda sob as torturas que o afligiram naquele dia fatídico. Respirou profundamente, enquanto as pernas se dobraram, caindo genuflexa. Lágrimas ardentes rolaram-lhe pelas faces, desejou suplicar ajuda para aquele Jesus que diziam ser tão bom e misericordioso, mas não conseguia concatenar as ideias. Depois de tantos erros não se considerava com direito a obter amparo. O mestre, apesar do seu martírio, parecia fitá-la com olhar compassivo. Intimamente suplicava a ele que lhe indicasse um caminho, o que fazer, como agir. Na acústica da alma, naquele momento de tão graves consequências, parecia ouvir novamente aquela voz a sussurrar-lhe com acento inesquecível. Volta. Retorna sobre teus passos. Volta. Não prossigas. Entrega a si mesma. Não percebeu que alguém se aproximara. Assustou-se quando uma mão tocou-lhe delicadamente o ombro. Levantou a fronte deparando com um sacerdote. Homem ainda novo, de fisionomia ascética e traços fortes, os olhos a fitavam com curiosidade, enquanto lhe dizia: Perdoa-me, senhora. Não quis incomodar-te. Necessitas de alguma coisa? Caroline manteve-se calada, esquadrinhando o religioso à sua frente. Ele prosseguiu com voz suave. Percebo que sofres, minha filha. Desejas abrir teu coração, confessar teus pecados. Estou pronto para ouvir-te e dar-te absolvição. Confissão. Aquela palavra soou estranhamente aos ouvidos de Caroline. Lembrou-se de tudo o que soubera a respeito das atividades e arbitrariedades da igreja de seus sequazes. Olhou novamente o altar iluminado por suave claridade, mas aquela paz e o aconchego que sentira havia pouco desapareceu. Um grande terror começou a crescer-lhe no íntimo e, sentindo desconhecida ameaça no ar, balbuciou com voz trêmula, dirigindo-se ao sacerdote que aguardava. Não, padre. Nada necessito. Entrei para orar, mas já estava de saída. Adeus. E, assim dizendo, levantou-se apressadamente deixando o templo cristão quase a correr, acompanhada pelo olhar perscrutador do religioso. Vendo-se na via pública, respirou aliviada. Queria afastar-se o mais rapidamente possível daquele local. Novamente entregue a si mesma, perambulou sem rumo. Chegando a uma praça deixou-se cair num banco. Desacostumada de andar, seus pés lhe doíam terrivelmente, o sol estava a pino e o calor, sufocante. Sentiu fome e lembrou-se de que já havia 2 dias que nada ingerira, os gêneros alimentícios haviam se esgotado e ela não tivera coragem de sair para comprá-los. Percebia-se fraca e incapaz de continuar. Colocou o braço no encosto do banco de pedra e apoiou a cabeça cansada. Ouviu passos leves que se aproximavam e sentiu uma dor diferente. Estava, contudo, exausta demais para levantar a cabeça. Uma voz conhecida soou em seus ouvidos. Senhora, permite-me ler a sorte em tuas mãos. Dolores conhece o segredo do presente, passado e futuro. Ergueu a fronte deparando com a cigana que já vira algumas vezes. Notando que algo estava acontecendo com a dama, a cigana inquiriu. Estás enferma, senhora? Em outras circunstâncias, a orgulhosa aristocrata francesa teria respondido com altivez, expulsando a mulher. O tempo, no entanto, se incumbira de domar o caráter arrogante e voluntarioso de Caroline. A vida ensinara-lhe muito e já não se sentia acima das outras pessoas. O sofrimento tornou-a mais humana e a necessidade fê-la mais dócil. Sorriu melancolicamente para a desconhecida, afirmando: Não, boa mulher. Não estou doente do corpo, mas da alma. Fez uma pausa e, notando a indecisão da cigana, com um gesto amigável convidou: Senta-te. Surpresa pela mudança que se operara naquela dama que ela tanto admirava, vendo-a passar elegante e altiva, Dolores tomou da mão de Caroline perguntando: Permite-me. Com um movimento de ombros em que demonstrava indiferença e incredulidade, a francesa concordou. Por que não?
O que podes me dizer que eu já não saiba ou que eu seja pior do que aquilo que estou passando agora? Em silêncio, a cigana tomou as mãos de Caroline, virou-as primeiro olhando as costas e, em seguida, concentrou sua atenção nas palmas. Profundamente mergulhada em sua análise, a espanhola permaneceu alguns minutos entregue a si mesma, acompanhada pelo sorriso séptico da outra. Muito bem. O que leste em minhas mãos? Perguntou afinal a dama, já impaciente. O semblante da cigana assombreou-se e seus olhos desviaram-se dos da outra. Nada de importante, senhora. Fez uma pausa aí, como se tomasse uma decisão, aconselhou. Por que não voltas, senhora? Estupefata, Caroline indagou. Voltar? Para onde? Para teu marido. Ele te ama e sofre muito. És muito jovem e bela, sozinha estarás sujeita a muitas tentações. Acredita, senhora, nada de bom acontecerá se persistires nesse caminho. Tudo é ilusão, senhora. A cigana falava rápido, aos borbotões, como se estivesse se desincumbindo de uma tarefa. Sob profundo espanto por ver-se desnudada intimamente perante aquela mulher desconhecida, Caroline sentiu em suas veias o velho orgulho e reagiu com arrogância. Como ousas falar-me assim? Quem és tu para dar-me conselhos? E como soubeste da minha vida? Colérica, levantou-se desejando afastar-se daquele local e daquela estranha mulher. Seu estado de fraqueza era tal, porém, que a cabeça rodopiou e teria caído se a espanhola não a tivesse amparado a tempo. Dolores colocou-a no banco, friccionando-lhe as mãos e as têmporas. Logo em seguida Caroline abriu as pálpebras relanceando o olhar em torno. Senhora, como estás? O que aconteceu? A dama perguntou. Perdeste os sentidos e terias caído se eu não percebesse a tempo. Caroline levou a mão à cabeça, que lhe doía terrivelmente. Senhora, deixa que chame uma carruagem de aluguel para conduzir-te a casa. Imediatamente Caroline reagiu. Não. Não te incomodes comigo. Estou bem. Precisas de cuidados, senhora. Deixa-me levar-te até a tua casa, insistiu a cigana, preocupada. A jovem dama permaneceu calada. A espanhola indagou. Onde moras? Não tenho mais casa, respondeu a outra num fio de voz. Não? Deixei os cômodos que ocupava por não poder pagar o aluguel. Para onde irás, então, senhora? Insistiu a cigana. Balançando a cabeça, Caroline respondeu simplesmente. Não sei. A espanhola percebeu que a fraqueza da dama deveria ser de fome. Tomando uma resolução inquiriu. Podes andar? Sim, já estou melhor. Mas, não tenho para onde ir. Irás comigo. No acampamento cigano, embora humilde, não te faltará abrigo e comida. Depois, quando estiveres melhor, decidirás o que fazer. Caroline fitou-a com gratidão. Como poderei pagar tua ajuda? Nada mais possuo. A cigana deu uma risada, jogando os cabelos para trás, enquanto pegava o saco contendo os parcos pertences da nova conhecida. Não te preocupes. Encontrarei uma maneira. Vamos. Capítulo 13. O acampamento cigano. Após muita dificuldade, chegaram ao acampamento cigano. Haviam andado muito e devagar, em virtude das condições precárias de Caroline. Deixaram para trás o movimento das vias públicas, encaminhando-se para o campo. O ar estava mais fresco e puro, distante do mau cheiro da cidade. As árvores sombreavam a estrada e as flores balsamizavam a atmosfera com aroma delicioso. Caroline observava tudo isso, mas já um pouco arrependida de ter aceito o oferecimento da espanhola. Ainda falta muito? Indagou. Não, já estamos chegando. Depois daquela curva do caminho poderemos avistar o acampamento. A condessa suspirou. Estava exausta. Ao fazerem a curva, como a cigana afirmara, um novo panorama descortinou-se aos olhos de Caroline. Em meio às árvores, em local onde havia uma grande clareira, avistavam-se as carroças, a distâncias mais ou menos regulares umas das outras,
formando um grande círculo. Crianças brincavam correndo entre os arvoredos, algumas mulheres mexiam grandes caldeirões colocados em tripés sobre as fogueiras. Outros, homens e mulheres, trabalhavam na confecção de utensílios, outros ainda, mais ao fundo, cuidavam dos cavalos. Todos, porém, demonstraram muita curiosidade quando viram Dolores aproximar-se com uma mulher estranha. A cigana levou a nova protegida diretamente para sua carroça. Deixaria as apresentações para depois. Teria muito tempo. Acomodou o hóspede no único leito existente no carroção, ordenando-lhe: repousa. Esta será a tua casa doravante. Providenciarei algo para comeres, pois deves estar faminta. Assim que a mulher saiu, Caroline pôs-se a observar o ambiente onde se encontrava. Algumas arcas, à guisa de móveis, uma mesa, duas cadeiras velhas, roupas atiradas de qualquer jeito, atestando que a proprietária saíra apressadamente. Inconscientemente, Caroline comparou esse lugar com os que convivera até então. O luxo e a beleza do palácio de Paris, a nobreza da decoração e o aprumo das roupas. Não pôde deixar de sentir uma certa amargura ao verificar o quanto descera. Algumas lágrimas rolaram pelas faces pálidas. Dolores retornou com um bom guisado de coelho, pão e uma caneca de vinho. Comeu com satisfação sob o olhar admirado da nova companheira. Terminando de comer, Caroline fitou-a enternecida. Como poderei agradecer-te? És muito boa para com uma desconhecida. Não te preocupes. O importante agora é que te sintas segura. Descansa. Puxando o pano que funcionava como separador de ambientes, Dolores deixou-a sozinha. A penumbra a envolveu. Relaxou o corpo exausto e dolorido, com a fome satisfeita, mergulhou numa doce sonolência. O leito era macio e tépido, dentro em pouco estava profundamente adormecida. No dia seguinte iniciou-se uma nova vida para Caroline. Diferente de tudo o que já conhecera até então, o contato com o agrupamento cigano lhe proporcionaria uma experiência única em sua existência. Não eram completamente desconhecidos para ela. Na sua infância e adolescência, bastas vezes caravanas desse povo indômito e nômade passaram pelas imediações do palácio, em Paris. Armavam acampamento fora dos limites da cidade e transitavam pelas ruas oferecendo seus utensílios e joias, quando não, oferecendo-se para tirar a sorte nas cartas ou ler o destino na palma das mãos. A exemplo do que acontecia com todas as pessoas, não se aproximava. Tinha receio. Afirmavam-lhe que eles roubavam crianças e que eram sujos e maus. Naquela manhã Caroline despertou tarde. Sua primeira impressão foi de estranheza por não se encontrar em seus aposentos. Perpassando o olhar ao redor, lembrou-se do que ocorrera na véspera. Levantou-se, ajeitou as roupas um tanto amassadas e, abrindo a porta, saiu do carroção. Imediatamente foi envolvida pelo ambiente do acampamento. Todos já labutavam, cada um entregue às suas tarefas específicas, enquanto algumas crianças brincavam despreocupadas. Houve um momento de silêncio. Todos pararam o que estavam fazendo para observar a desconhecida. Sem saber o que fazer ou que atitude tomar, ela permaneceu de pé, estática, ao lado da carroça. Os olhares estranhos e indagadores a incomodavam. Nisso, percebeu Dolores que se aproximava, sorridente. Vem, não temas. São todos amigos. E, virando-se para seus irmãos de raça, disse, à guisa de apresentação: esta é Caroline. Ficará conosco durante algum tempo. Alguns sorriram, cumprimentando, outros desviaram os olhos com indiferença. As mulheres a avaliavam examinando seus trajes, o cabelo bem tratado, as mãos delicadas, a pele rosada. Alguém comentou com ironia: é uma dama. O que fará uma dama num acampamento cigano? Explodiram risadas. Dolores retrucou, com raiva: não sejas indelicado, Igor. Ela será minha hóspede pelo tempo que for necessário. Um outro cigano que, com uma faca nas mãos, entretinha-se a apontar um pedaço de madeira, perguntou, como porta-voz do grupo: o chefe já sabe? Ítalo será informado assim que retornar ao acampamento.
Dando de ombros, o cigano murmurou, fitando a desconhecida com ar de dúvida. Por mim está bem. Desde que não nos traga problemas. Como ninguém mais se atrevesse a fazer qualquer comentário, Dolores virou-se para Caroline, tranquilizando-a. Não te preocupes. No fundo, são boas pessoas. E fazendo uma pausa, perguntou. Estás com fome? Logo estará pronta a refeição. Como a francesinha afirmasse não estar com fome, Dolores levou-a pela mão a percorrer o acampamento, parando para conversar com as pessoas, explicando-lhe o que faziam, dando-lhe informações sobre a vida do bando. Aos poucos Caroline foi ficando mais à vontade. Com o passar das horas, sentiu-se mais calma e segura. À noite, quando se reuniram em círculo para cantar e dançar à luz da fogueira que crepitava ao centro e colocava tons avermelhados no rosto das pessoas, sentiu-se fascinada. Ao som de um violino, uma guitarra, e acompanhada pelo ritmo do pandeiro, uma jovem de rara beleza, que Caroline não vira ainda, dançou. Seus movimentos, lentos a princípio e coleantes como os de uma cobra, se transformaram. Aos poucos o ritmo foi aumentando, seus gestos se tornando mais sensuais. Rodava em círculos, movimentando as saias rodadas com as mãos, enquanto batia os pés de forma sincopada. A dança atingiu um ritmo frenético sob as palmas dos assistentes, até que a jovem cigana caiu ao solo, exausta e ofegante, mas tendo sempre um sorriso nos lábios vermelhos, enquanto soavam os últimos acordes da melodia. Caroline ficou perturbadoramente empolgada pela música e pela dança. O coração pulsava rápido sob a emoção inusitada e os olhos umedeceram-se, enquanto uma desconhecida sensação de bem-estar a envolveu. Outras danças movimentaram o grupo e outras ciganas foram para o centro da roda. Nesse momento, uma mulher, que ainda não notara, estava de pé no centro do círculo. As tranças negras caíam pelas costas e seu riso era estranho e amedrontador. O olhar penetrante e mal cruzara com o de Caroline causando-lhe inquietação. Pretextando o cansaço, ela recolheu-se. Aos poucos o acampamento mergulhou no silêncio. Só se ouvia o som plangente da guitarra e os acordes eram melancólicos, enchendo-a de tristeza e saudade. Com o passar dos dias, cada vez mais se integrou na vida dos ciganos. Ao ficar sabendo que o chefe chegara, Dolores procurou-o na sua tenda, informando da presença de uma estranha no grupo e relatando o que ocorrera. Com ar severo, o chefe, a quem todos respeitavam e temiam, inquiriu. Não desconheces nossas leis? Sabes que aqui todos trabalham. Ninguém é peso morto. A cigana concordou com um gesto de cabeça. Sei disso. Não te preocupes, Ítalo. Ela também dará sua parcela de colaboração. Cuidarei disso pessoalmente. Bem, então aceito. Sabes que temos que ter muito cuidado com estranhos. Somos sempre perseguidos. Concordo contigo que é preciso cuidado. Ela, todavia, não representa perigo para nossa raça. Se te responsabilizas por ela. Sim, eu me responsabilizo. Assim, Ítalo deu por terminada a conversação. Queria conhecer pessoalmente a hóspede de Dolores e nova componente do bando. Ao vê-la, ficou encantado com sua beleza e maneiras aristocráticas. Não deixou de notar como atraía os olhares dos homens do grupo. Sentiu-se um tanto inquieto e apreensivo, mas resolveu dar tempo ao tempo. Com o passar dos dias, já se ouvia o riso fácil de Caroline pelo acampamento. Com Dolores aprendia a arte de ler nas cartas o destino das pessoas. Desejou aprender a dançar. A nova amiga a incentivou, ensinando-lhe os primeiros passos. Dentro em pouco já dançava como se nunca tivesse feito outra coisa na vida. Afirmava para Dolores a sorrir, os olhos brilhando de satisfação. Tenho a dança no sangue. Tudo me é muito familiar. É como se já tivesse vivido num acampamento cigano. A primeira vez que dançou em público deixou estáticos os componentes do bando. Sempre dançava durante o dia, brincando com as crianças ou fazendo parte de uma roda de mulheres mais idosas. Geralmente o acampamento ficava vazio durante as horas do dia,
Os homens válidos saíam para negociar e as mulheres para mendigar na cidade, ou ler a mão dos transeuntes em troca de uma moeda. Caroline até então permanecera no acampamento, não se afastando muito do local. Nunca mais fora a cidade. Temia ser reconhecida. Aquela noite, Dolores pediu-lhe que dançasse. Recusou, sentindo-se constrangida perante o público que ali estava. A amiga empurrou-a para o centro da roda e, quando percebeu, todos aplaudiam pedindo que bailasse. Engoliu em seco. O coração começou a bater forte e a respiração se acelerou. Olhou em torno. Serguei, com a guitarra nas mãos, incentivou-a com um sorriso cálido. Fez-se silêncio. Ouvia-se apenas o crepitar do fogo ao soar os primeiros acordes da música. Deu os primeiros passos, a medo. Logo, porém, deixou-se envolver pela melodia e esqueceu que todos observavam. Ao som das palmas cadenciadas entregou-se ao prazer da dança. Tinha uma maneira muito própria de externar seus sentimentos. Os gestos eram sensuais, mas delicados. Os volteios e requebros acompanhados do sapateado encantavam. Movia-se com graça, de um lado para outro, rodopiando sem parar. A melodia tornou-se mais frenética, atingindo um ritmo alucinante, terminando com um volteio mais rápido e caindo ao solo. Surpresos, os ciganos permaneceram em suspenso durante alguns segundos, depois, prorromperam em aplausos. A partir daquele dia, Caroline não parou mais de dançar. Com o passar dos meses, ninguém reconheceria mais naquela pequena cigana aristocrática Condessa Caroline de Drummond. Seus cabelos escureceram, tratados com o óleo da nogueira, que as mulheres ciganas apreciavam usar. O rosto perdera o aspecto pálido e a brancura natural. Com a vida ao ar livre, só em abundância, sua tez se colorira, tornando-se de um belo tom bronzeado. Saía a andar por Toledo em companhia dos ciganos e uma estranha sensação de liberdade a dominava. Não ter que prestar contas a ninguém, fazer apenas o que fosse da sua vontade, a enchiam de euforia. E assim, na alegre companhia dos ciganos, percorria as ruas da cidade, não obstante ainda sem coragem de pedir, coisa que eles faziam com a maior naturalidade. Muitas vezes lembrava-se de Rodrigo com saudade. Não tivera mais coragem de se aproximar do palácio de Alcalá. Uma única vez o fizera. A primeira vez que viera à cidade desde que estava em companhia da tribo nômade. Cheia de expectativa, aproximou-se do portão onde dois guardas conversavam. Educadamente, pediu licença e inquiriu: "Podeis informar-me se Sua Alteza, o Duque de Alcalá, já retornou de viagem?" Parando de falar, os homens viraram-se para ela, surpresos. "Quem?" "Dom Rodrigo Hernández, o Duque." Fitaram-na sem responder a pergunta que lhes fora feita. "Viste que ousadia? Uma religiosa imunda cigana se atreve a perguntar por Sua Alteza." Comentou um deles, ao que o outro retrucou: "O que pode querer uma cigana com Nosso Senhor? Avia-te, mulher, aqui não é teu lugar." Caroline quis explicar, mas não conseguiu. O primeiro a agarrou pelo braço empurrando-a com força e atirando-a no meio da rua. "E não te atrevas a voltar aqui a aborrecer-nos com tua presença!" gritou o outro, caindo ambos numa gargalhada. Profundamente humilhada, Caroline levantou-se, ajeitando as roupas e, contendo as lágrimas amargas que queimavam em cair, afastou-se daquele local. Perdera o encanto pelo passeio. Retornou automaticamente para o acampamento, sem perceber o que fazia. Desejava sentir-se em casa, segura e protegida. Lá, caminhou até a margem de um riacho que corria em meio às árvores e sentou-se na grama. Sentia-se invadir por uma dor profunda, misto de decepção e raiva. O orgulho ferido, o amor próprio espezinhado levavam-na a desejar vingança contra aqueles homens grosseiros que a trataram com tanta brutalidade. Monologava intimamente remoendo o que acontecera. O que esperava? Na verdade, esquecera-se que não era a mais elegante dama que poderia apresentar-se e ser bem recebida em qualquer salão, por mais aristocrático que fosse, mesmo no Palácio Real de Castela. Agora, era uma cigana, mulher do povo e pertencente a uma raça desprezada.
Fitou suas roupas, coloridas e extravagantes, com as mãos, acariciou os colares que pendiam de seu pescoço, analisou os braços tilintantes de braceletes e as mãos morenas, agora morenas, cobertas de anéis. Não. Não era mais a francesa de descendência nobre e de maneiras refinadas. Era uma pobre cigana, acolhida por generosidade de alguém que nada mais tinha de seu. Inclinou a cabeça, apoiando-a nos joelhos, cheia de amargura, e deixou que as lágrimas afinal corressem livremente em suas faces. Serguei, um pouco distante, cuidava dos cavalos, viu quando Caroline chegou e percebeu seu desespero. Ficou em dúvida se deveria interromper aquela crise íntima. Afinal, se resolveu. Aproximou-se com passos leves. Ouvindo o ruído de folhas secas sob os pés, ela levantou a fronte. Penalizado, o rapaz indagou. Posso fazer-te companhia? Ela fez um gesto que traduzia sua indiferença. Ele sentou-se e perguntou, fitando atentamente. Por que chora uma rapariga tão encantadora? Esta é a primeira vez que te vejo realmente triste. Estás sempre risonha, cheia de energias e alegria do acampamento. Caroline olhou-o, tentando enxugar as lágrimas que teimavam em deslizar pelo seu rosto. Não te iludas, Serguei, e nem te fiz nas aparências. Todavia, sinto que aconteceu alguma coisa. Alguém te magoou? Não queres me contar o que houve? O rapaz aduziu, sério. Agradeço-te o interesse, ela falou, mas talvez algum dia possa abrir-te meu coração. Não hoje nem agora. O cigano fitava-a com evidente admiração. Meditou um pouco e continuou. Mas, o que pode ter acontecido de tão grave na tua vida para que estejas tão amarga? És muito jovem ainda, terás, quando muito, 18 anos de idade. Percebe-se que és uma dama, pela qualidade das roupas que vestias quando aqui chegaste. O que pode ter ocorrido de tão sério para que tivesses abandonado família, bens, posição, que te obrigasse a vagar junto a uma tribo de ciganos? Falou ele mais para si mesmo. Ah! Serguei, se conhecesses minha vida, se soubesses tudo o que já passei. Mas, não importa, tudo é passado. Hoje, tive a certeza disso. Não existe mais retorno possível. Escolhi o meu destino e estou presa a ele. Deixa-me ajudar-te. Quero ser teu amigo. Sinto-te muito só e desamparada. Pegando a mão de Caroline, levou-a aos lábios com ternura. És bom, Serguei. Dizes bem, estou muito só e preciso de um amigo. Ela acompanhou estas palavras com um longo suspiro. O rapaz insistiu. Certamente existirá alguém que te ame e a quem dediques afeto. Não quero falar sobre isso, Serguei. Não agora. Talvez um dia. Suspirando, ele concordou. Muito bem. Seja como tu queres. A partir de hoje, podes contar comigo. E quem sabe algum dia me contes o teu passado e me permitas ajudar-te melhor? Caroline assentiu com um sorriso e, finalizando o diálogo, agradeceu. Estou muito melhor agora, Serguei. Obrigada. Levantou-se e, ajeitando as roupas, retornou ao acampamento. Nota do autor espiritual. Sem que soubesse, Caroline recordava-se de uma outra existência em que pertencera a um grupo tribal afim. Capítulo 14. A taberna. A partir daquele dia Caroline como que se integrou mais ainda no espírito cigano. Como se tivesse decidido cortar de uma vez as amarras que ainda aprendiam ao seu mundo, aquele mundo que deixara voluntariamente, começou a demonstrar mais entusiasmo e alegria do que estava longe de sentir. Tal como se quisesse se aturdir para não pensar, suas atitudes passaram a refletir o estado de ânimo que a dominava. Estava sempre rodeada de rapazes, brincando e rindo à toa. Febrilmente mergulhava em atividades, nos pequenos prazeres que o acampamento lhe proporcionava, procurando tirar o máximo proveito da situação. Ítalo, responsável pelo bando, observava o que estava acontecendo com alguma preocupação, não isenta de razão. Dolores, também amante da vida alegre, compartilhava desse modo de ser,
satisfeita por ter encontrado uma companheira à altura de seus anseios. Sergei, que se tornara muito amigo de Caroline, observava, muitas vezes à distância e um tanto despeitado, as atenções de que sua nova amiga era objeto. A interessada, no entanto, ignorava o que se passava a seu redor. O despeito de uns, que se julgavam preteridos, a inveja das mulheres, que não lhe perdoavam a beleza e o fascínio que exercia sobre seus homens, os olhares reprovadores dos anciãos do grupo. Nada disso a interessava. Na verdade, pela primeira vez usufruindo o gosto da liberdade, embriagava-se com o prazer das atenções gerais, o brilho nos olhos dos homens quando dançava, a admiração das mulheres. Sentir-se o centro dos interesses lhe proporcionava uma satisfação íntima indizível e entregava-se à dança com volúpia. Já agora não passavam sem sua presença à noite, na roda. Com o tempo deram-lhe o apelido de Flor, porque estava sempre com uma flor nos cabelos, no seio, na boca. Certo dia Sergei convidou-a para irem até a taberna se divertirem um pouco. Caroline aceitou com satisfação. Nunca saíra após o anoitecer do acampamento e a novidade atraía muito. Aproximando-se da taberna, já puderam ouvir o som da melodia que tocava. Entraram. Caroline olhou com curiosidade, perpassando a vista pelo ambiente. Era um local não muito grande, iluminado fracamente por algumas tochas presas às vigas. O cheiro de resina da madeira chegou-lhe ao olfato, misturado ao odor do vinho e dos corpos suados que ali se acotovelavam. Grandes mesas de madeira tosca, rodeadas de bancos igualmente rústicos, espalhavam-se pelo recinto, apenas deixando um espaço vazio, onde alguns músicos tocavam. O vozerio aturdiu. As risadas, a conversa variada entre os diversos grupos acomodados ao redor das mesas, os vapores do vinho e o ar abafado, a atordoaram a princípio. Sergei, sentado a seu lado, notou. Estás sentindo alguma coisa, Flor? Estou bem, Sergei. Tive um mal-estar súbito, mas já passou. O ar está abafado. O cigano riu, tranquilizando-a. Sossega. Logo te acostumarás. Observa, alguém vai dançar. Os olhares se dirigiram para o espaço livre entre as mesas, onde uma mulher ensaiava os primeiros passos em meio à gritaria do público. O taberneiro trouxe vinho para todos. Estavam em 5. Dolores, Igor, Rosário, Carolina e Sergei. Quando a melodia acabou e a mulher voltou para o seu lugar, Rosário foi para o centro do palco improvisado e começou a dançar, sob os aplausos da assistência que, pelo jeito, já a conhecia e admirava. Ao finalizar os acordes da música, Dolores pediu a Caroline que dançasse. Não aqui, para esse público, retrucou a outra, horrorizada. Por que não? Não te pejes de bailar no acampamento. Aduziu Rosário, ainda ofegante. É diferente. Lá, sinto-me em casa. Sergei tomou-a pela mão, dizendo. Vem, eu te acompanharei. Não tenhas receio. Assim instada, a jovem levantou-se, temerosa. Vendo uma rapariga diferente que se dirigia ao palco improvisado, todos se calaram. Sergei tomou da guitarra e sentou-se. Olhou para Caroline e sorriu, incentivando-a.